Iniciando mais uma aula onde irei mostrar aonde irei aplicar uma tensão sobre o capacitor, e essa tensão você poderá observar que ela se acumula por algum tempo e muitas vezes, dependendo do tipo de capacitor, ela irá até sustentar dentro desse componente até haver uma subtração diante de uma carga qualquer, tá certo? Então eu irei demonstrar para vocês com essa fonte aqui, ó. É uma fonte de 11, deixa eu só me mostrar aqui, ó, polarizada. Como saber que é polarizada? Primeiro eu vou fazer um teste demonstrando que o multímetro digital oferece. Estou na escala DCV, certo? Então aqui eu estou aqui no 20 volts. Vou pegar e colocar a ponteira no sentido onde a ponteira preta vai para essa marca vermelha aqui e a ponteira vermelha irá no sentido inverso. Já podem observar que aparece símbolo negativo. Então, ao mesmo tempo que vou explicar sobre o capacitor, eu dei uma noção de como você, quando estiver medindo no circuito eletrônico e for fazer uma aferição, e naquele momento aparecer esse símbolo negativo, com certeza está invertido as ponteiras. Caso você não tenha colocado corretamente aqui, ó, o preto com e o vermelho vem nessas escalas aqui. Se não houve uma inversão, então a inversão está acontecendo no circuito. Isso aqui já é uma dica para vocês que trabalham com multímetro digital, tá certo? Então o correto é eu pegar e colocar desse formato aqui, aonde vai aparecer o mesmo valor, tá? Mas sem um símbolo negativo. E agora aqui, ó, vermelho está no vermelho e preto no preto, pronto. Então eu obtive o resultado. Então vai essa dica aí para quem trabalha com multímetro digital e de repente aparece, quando está fazendo a aferição no circuito, aparece uma marca negativa, sabendo-se que se a fonte não for simétrica, a fonte simétrica é uma fonte onde possui tensão negativa, tá? Agora, quando não é uma fonte simétrica, é porque possui só o GND e o positivo. Irei aplicar primeiro a tensão num capacitor pequeno, tá? Pequeno em tamanho, em questão de capacitância, e depois eu irei aumentar o capacitor. Aqui, ó, um 4,7 por 250, independente da tensão, ele suportaria tranquilamente, certo? Colocando a polaridade correta, que ele tem polaridade, então eu vou colocar na polaridade correta. Vou aplicar essa tensão sobre ele, aonde se eu colocar nesse momento aqui, ó, fazer a aferição, vou mostrar para vocês que a tensão está sobre ele. Tá? Medindo sobre esse ponto aqui. Fica bem assim certinho, tá? Sobre o terminal do capacitor. E ao mesmo tempo mostra ali que tá. Pronto. Agora eu vou subtrair a fonte. Tirei a fonte. E vou testar o capacitor diretamente. Então vamos ver aqui. Então, observando essa descarga mais rápida aí, por que tá vendo ele está descarregando tão rapidamente assim? Porque a capacitância dele é baixa. Sendo a capacitância baixa, a forma de acumular tensão é menor, porque as placas são menores, são mais curtas. E outra coisa é por isso que esses capacitores ficam na linha de pulso normalmente, sempre onde vão oferecer uma forma de carregar e descarregar mais rapidamente, mas ele está aqui, descarregando completamente. Vai chegar a um ponto que ele ainda vai ficar com uma carga um pouco dentro dele, vai ficar com uma tensão dentro dele, claro, uma carga elétrica que é chamada, mas é uma tensão, então essa tensão ficará retida sobre ele. O que aconteceria para ele descarregar mais rápido? Seria ter alguma carga conectada a ele, como se fosse alguma coisa que fosse subtrair essa tensão. Vamos botar exemplo, se aqui o circuito fechou e eu desconectei a tomada. Circuito fechado é o circuito que está sendo alimentado. Então aqui fechou o circuito. Então se eu pegar e observar, ó, 0 volts ali, certo? Então se ele tivesse alguma coisa drenando essa tensão aqui, no momento que eu desconectasse a alimentação dele, essa tensão cairia a zero rapidamente. Não ia fazer essa forma de demorar a descarregar. Bem, eu troquei a fonte, tá? Eu optei por uma fonte agora de transformador, não vai ser mais aquela fonte chaveada, onde a tensão de trabalho nominal dela é em ACV, ela trabalha com, deixa eu ver aqui, 14.8 em DCV, estou usando só a ponte retificadora aqui,
Então a ponte retificadora está dando 14,28. Isso aqui, essa queda em diodos, vocês já vão estudando sobre semicondutores, vocês vão entender esse ponto dessa queda aqui. Não vou nem me bater muito por esse ponto aqui, porque a aula aqui é sobre capacitor. Vocês viram que na ponte retificadora, com aquela fonte que era perfeita, era uma fonte chaveada perfeita, a tensão dela estabilizada de 11,75, o capacitor não criou uma coisa que normalmente os capacitores criam nas fontes tradicionais, que vocês trabalham diante das fontes aí. Vamos colocar aqui, deixa eu colocar esse ponto, e aqui, vamos ver se a tensão está nominal ao que eu tinha medido antes. Olha só, a tensão agora está dando 19,71. É uma tensão superior à tensão nominal do transformador, que era 14,70, não é isso? 14,80 mais ou menos, e maior do que quando o diodo estava sozinho. Por quê? Essa tensão a mais aí, do que está aparecendo aí, é na verdade a tensão de pico. Isso que vocês encontram em fontes chaveadas, em saídas de fonte de televisor, é onde que vocês vão encontrar quando coloca a fonte da televisão lá, liga 220 volts e dá quase 300 volts, as pessoas se surpreendem, mas é 220 volts, porque essa é uma chamada tensão de pico, tá certo? Que o capacitor gera, o que não aconteceu com aquela fonte estabilizada. Então agora aqui, se eu pegar, tirar e fazer a aferição, a mesma tensão de pico que ocorreu antes, ela está aqui. Vai ocorrer aquela queda, como tradicionalmente ocorreu, e vocês vão ver que vai chegar um ponto que ela vai pegar e vai estabilizar mais do que antes com aquela tensão da chaveada que estava, tá certo? Mas a chaveada e essa daqui demonstraria a mesma coisa, o mesmo efeito de carga e descarga, só que a tensão de pico, quem apresentou aqui foi a fonte com só o diodo só, tá certo? A fonte transformador e o diodo, que é o tradicional que vocês encontram nas fontes chaveadas. Então, nesse ponto aqui, ó, é o mesmo capacitor. Vou apresentar um outro capacitor agora aqui, de maior capacitância, depois uns de menores de novo. Já fiz um teste com ele, mas vou fazer de novo. Agora eu vou botar um de maior capacitância. Aqui eu tenho 4.700 por 35 volts, tá? Então vou aplicar o mesmo formato que eu fiz antes. Então, negativo, positivo. E vamos ver qual é a tensão de pico desse capacitor aqui. Aqui agora eu vou medir o de 4.700, onde vocês vão ver que a tensão de pico, ó, é maior, né? Ela vem aumentando, conforme vai aumentando, vai alimentando a placa, ela vem aumentando. Pode ver que, ó, superou o de 570. Em relação a isso, por quê? Porque as placas delas são maiores em relação à capacitância, menor resistência, e esse acúmulo de carga aqui é o que vai ser a filtragem. Mas a probabilidade de superar em muito aquele de menor capacitância não vai ser tão grande, porque é o que vai chegar ao ponto que a fonte ainda possa oferecer, tá? Então estamos aqui, agora eu vou ver se ficou carregado, até quanto ficou carregado, e está lá, ó, a mesma tensão de pico que está apresentando. Vai haver o descarregamento normal. Ó, eu deixei o de 560, ele está lá encostado lá no canto, eu ainda não mexi nele, eu não descarreguei ele com a chave nem nada. Eu vou deixar agora esse aqui, ó, em 86 mais 84, por aí. Vou deixar 84. Vou deixar ele aqui no canto e vou pegar o de 560 e vou aferir se ele ainda tem tensão sobre ele. Olha só, 17,85. E isso já é o tempo que foi o que eu fui descarregar, carregar aquele outro lá, conectar, e ele ainda está carregado. Então vocês podem perceber, isso aqui é uma tensão baixa. Isso aqui é uma tensão que eu coloquei da tensão do transformador de 14, alguma coisa, deu essa tensão de pico, mas se for aplicada a tensão nominal que esse capacitor suporta, é aí que vem o maior perigo. Muitas vezes a pessoa pega uma televisão, um acendendo LED lá, só o LED, e vai e coloca no aparelho, ou a televisão, ou um aparelho qualquer, que só esteja acendendo o painel, um display que a não ser que está ligado na tomada. E vai, desconecta, o aparelho não liga, e vai aferir o aparelho, vai fazer aferições sobre esse aparelho, sem descarregar o capacitor. O que pode ocorrer é levar ou danificar o multímetro, né, se estiver na escala DCV, em escala ômica,
pode estragar o multímetro, ou então em tensões baixas, pode vir a estragar o multímetro também, ou até você levar um choque. Então, por isso que eu aconselho a pessoas que trabalhem com esse aparelho com tensões mais altas, referente a essas daqui, de 250 ou 400 volts, descarrega o capacitor primeiro, verifica isso, porque é o ponto crucial de levar um choque. Esse aqui agora é de 2.200, tá? 2.200 por 35. Carregando ele também. Vou deixar um monte aqui carregado, depois de fizer o teste em todos eles, aí eu vou verificar qual é a perca que eles têm em carga. Ó. Então eu vou deixar ele aqui carregado e vou pegar o menor agora para demonstrar para vocês como eles descarregam mais rápido. Esse aqui de 100 microfarad por 50 volts, tá? 100 microfarad por 50 volts. Vou ver se eu consigo encaixar aqui o pino dele. 100. Todos esses testes que eu estou fazendo aqui, as pessoas poderiam olhar assim, pessoas que não entendem, que não vão lidar com eletrônica, qual o teste que esse técnico está fazendo aí, ou esse professor está fazendo? Eu estou demonstrando para vocês a função de acumular carga de um capacitor. E ao mesmo tempo vocês estão aprendendo a fazer a aferição, tá? Utilizando o multímetro que eu utilizei. Agora, demonstrei simultaneamente, quando eu fui medir o transformador, eu usei a escala ACV, que seria corrente alternada. Depois eu medi a escala DCV, que seria corrente contínua, tensão contínua aqui e corrente contínua, tá? Então aqui eu vou ver, ó. Esse capacitor aqui, em menor capacitância, interessante, acumulou uma tensão maior, em pico, né? Mas por quê? Porque ele descarrega muito mais rápido. Vocês vão observar o tempo que eu vou fazer esse teste aqui. Ele já baixou quase. Deixa eu inverter aqui. Ó. Então eu vou deixar ele carregado também, tá? E vou pegar... Agora eu vou voltar o de 560. Vou observar o que aconteceu com ele aqui. Ainda é carregado, tá vendo? Então isso aqui demonstra que um capacitor pode ficar acumulado a carga sobre ele, uma tensão sobre ele, dependendo do seu valor de tensão, é o valor que vai ser aplicado sobre ele. Então eu vou... Descarregou. Vamos ver aqui. Eu estou descarregando com essa lâmpadazinha esse capacitor aqui porque a tensão é muito pequena, tá? Se eu fosse para descarregar na tensão nominal que ele suporta, essa lâmpadazinha tinha pipocado do outro lado. Agora o de 4.700, vamos ver aqui o tempo, ele acumulou a carga, ó. Maiores placas, maior capacitância, ó a sustentabilidade, tá vendo? Então, quanto maior a capacitância, maior a capacidade de acumular a tensão e ficar mais tempo com ela. Aí, ó, sustentou. Parou por aqui mesmo. Não alterou em nada a sustentação da tensão sobre ele. Então, deixa eu descarregar ele também. Nem chegou a descarregar. E a lâmpadazinha acendeu de uma forma aqui. Eu trabalho aqui, eu faço essa aula aqui com a simplicidade para ficar mais fácil para vocês pegarem essa hora. Ó. Viu o tempo que pegou para descarregar a lâmpada? Então a lâmpada levou para descarregá-la, agora que veio descarregar. Então o tempo de carga que ele acumulou foi suficiente para manter essa lâmpada acesa. Existem até uns projetos dentro da internet demonstrando isso, como você utilizar um capacitor como um acumulador de carga para iluminação. Aqui, ó. Esse aqui é de 2.200, manteve a tensão nominal sustentada dele, ó. Tá vendo? A tensão de pico que ele estava apresentando antes. Então vamos ver o tempo aqui também, acumulou bem. Vamos pegar agora o pequeno, não é isso? Esse aqui é aquele de 100. Como minha mão não está muito úmida, então por isso que não está havendo a descarga do capacitor pela minha mão, tá?
aqui, até na posição que faça a leitura. E aqui sustentou também um bom tempo. Agora vamos ver o tempo que ele vai descarregar aqui, o que ele vai precisar. Que muitas vezes algumas coisas aqui eu improviso na hora da aula aqui para eu pegar, fazer os testes. Ó, rapidamente. Como é pequena a capacidade de acumular carga e tensão, ele pegou, já descarregou. Então essa foi uma demonstração para vocês de como o capacitor trabalha dentro do circuito eletrônico. Ele acumula carga e fica filtrando essa tensão, essa carga que fica sobre ele, fica constantemente essa tensão e corrente elétrica que fica sobre ele, ele fica filtrando, dando um pulso de... como chamar? Um pulso mais ou menos acima da tensão nominal, tá? Que chama tensão de pico. Aonde essa tensão de pico existe uma teoria, eu vou postar até no SkyDrive, deixar lá dentro lá para vocês interessarem sobre essa teoria, tá? E aonde você vai pegar, observar que o capacitor acumulando essa carga, ele vai mandando para frente. A fonte chaveada, ele exige essa capacidade de o capacitor manter a tensão de pico, diferente de uma fonte tradicional para um aparelho, aonde se eu trabalhasse com essa fonte aqui, ó, a ponte retificadora, e esse capacitor, não esse aqui, de filtragem, pronto, capacitor de 4700 por 35, eu colocar no aparelho um toca-CD, qualquer, mas obviamente teria que ter uma tensão menor no transformador, 12 volts, 12 a 13 volts mais ou menos, e ligaria no toca-CD. O que aconteceria? Na verdade, essa tensão, quando eu fosse aferir, cairia para a tensão nominal que o aparelho está exigindo, que seria 12 volts, e pronto. É onde que a tensão de pico ela é apenas para manter, é como se você estivesse jogando, vamos imaginar, eu vou dar uma alegoria aqui, tá? Alegoria simples. Você pega esse capacitor aqui, considere qualquer capacitor desse aqui, como um galão. Esse galão, a capacidade dele de litragem de água é pela sua capacitância. Então vamos supor, quanto maior a capacitância, maior esse galão ele vai acumular água. Então vamos botar aqui, em vez de 4.700 microfarads, seriam 4.700 litros que ele suporta. Esse galão aqui, poxa, é maior, mas vamos dizer que ele por dentro, devido à espessura dele, ele fica mais estreito. Então ele comporta 350 litros só. Vamos colocar aqui, que eu coloque agora, vamos supor que eu aplique uma tensão semelhante nos dois. Quando eu aplicar a tensão semelhante nos dois, a atuação de pico vai ser a mesma. Não vai mudar, não vai ocorrer nenhuma mudança. A atuação de pico será a mesma para os dois. Vai entrar a tensão de pico, vamos considerar que seja o galão transbordando. Transbordando esse líquido que foi inserido aqui, está transbordando. Então eu chamo a tensão de pico para qualquer um deles. Agora, a capacidade de guardar será maior desse aqui do que desse aqui, porque ele tem uma capacitância maior. Então ele tem uma litragem maior, ele guarda mais água do que esse aqui. Então eu estou dando uma alegoria para vocês, tá? Isso aí é um formato que de repente fixa na cabeça como o capacitor está trabalhando naquele momento ali. Então ele acumula e vai guardando. O aparelho que está na frente está drenando a corrente e a tensão, ele está drenando, e o capacitor está mantendo essa corrente contínua para ele. Se eu considerar aqui, nesse diodo aqui, esse diodo aqui com a saída do transformador, alternada, que é esse ponto aqui, depois vem para cá retificada, mas chama-se tensão pulsante, tá? Que tá polarizado, tem positivo e negativo, mas ela está pulsante, ela está dando os cortes. Mas essa aqui é até uma onda completa, é uma ponte de onda completa, mas só que ela continua pulsante. Só que ela é completa, mas pulsante. O capacitor ele chega para transformar ela em contínua. Então se eu ligar o capacitor aqui, eu passo a ter uma corrente contínua, tensão e corrente contínua. Então é onde que a necessidade dele para o aparelho funcionar. Tá? A necessidade de todo o circuito, mas para eu trabalhar com um aparelho que lida com tensão contínua, então tem que ter o capacitor.
Iremos iniciar aqui um teste, onde há muito tempo atrás, alguns anos atrás, eu fiz um teste desse na internet, postei no YouTube, mandei pelos meus cursos, que seria um teste com a fuga de capacitor, tá? Fuga, curto, alguns defeitos. Eu apresentei de primeira mão, eu apresentei com o multímetro analógico, mas irei iniciar agora, depois de algumas observações, com o multímetro digital. O restante do material estará no SkyDrive, que será testado com o capacímetro e também com o medidor de ESR, onde o projeto já está em andamento, tá certo? Irei fazer um teste aqui na escala 200K, tirar o hold aqui, na escala 200K, onde essa escala oferece uma medida desse capacitor que vocês poderão observar como é representada a fuga nesse tipo de multímetro, tá certo? É demorado, não é uma velocidade que acontece no multímetro digital, analógico. O digital para o analógico é muito mais demorado, então por isso que eu prefiro utilizar o analógico. Irei efetuar o teste primeiro com o digital e depois com o analógico, para vocês observarem a diferença. Irei utilizar a ponteira preta, que representa o negativo, e a ponteira vermelha, positivo, na mesma sequência: negativo no negativo, positivo no positivo. E a reação é essa, tá? A escala que o multímetro tem que atingir quando o capacitor está em bom estado é o total do valor da resistência. Então, se ele apresentar o valor e chegar ao número 1 aqui, então corresponde que esse capacitor está ok. Já efetuado alguns testes anteriores, vocês observaram isso. Então agora eu estou fazendo esse teste aqui para observar a categoria de estado de fuga desse capacitor, tá? Pode observar que o avanço é normal, mas vai chegar a um certo ponto onde ele criará uma interrupção de avanço. Ficará mais lento a sua subida, correspondendo que ele está em fuga. Então agora eu estou só aguardando aqui ele atingir um ponto onde ele não conseguirá mais avançar. Eu não vou esperar até depois que ele chegar ao máximo, onde ele não puder avançar mais lentamente, e farei a inversão e depois mostrarei no multímetro analógico a reação diferenciada. E não irei mostrar, obviamente, só esse capacitor, irei buscar outros, mas alternando, sempre o digital e o analógico. Depois desse aqui eu vou fazer um teste com o analógico, e depois com o mesmo analógico irei fazer um teste com outro capacitor e retornando para o digital. Depois dessas duas comparações, vocês já poderão ter uma referência de como é medir um capacitor, tanto no multímetro digital quanto analógico. Já podem observar que já começa a ficar mais lento. Talvez não tão lento, mas daqui a pouquinho vai ficar bem lento mesmo na sua subida.